assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem os fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, até a própria Sara recebeu a virtude de conceber um filho, mesmo fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe havia prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Curva a sua cabeça um instante, feche os teus olhos e peça para o Espírito Santo falar com você nessa noite. Quero que você abra a sua boca. Eu sei que a presença de Deus ela já está aqui, nós já temos podido sentir, mas eu quero que você diga para o Senhor agora que você está com o seu coração aberto para receber uma palavra para marcar a sua vida. Espírito Santo de Deus, eu quero nessa noite te agradecer, Senhor, porque nós podemos nos reunir aqui no Teu nome, porque nós podemos receber mais de Ti nessa noite, e eu quero te pedir nessa hora que o Senhor amarre e neutralize toda a obra do inimigo que vem para impedir a Tua palavra de ser semeada nos corações. Espírito Santo de Deus, ministra as nossas vidas hoje, aquilo que faltar da minha parte, que o Teu Espírito possa consolidar em cada vida, possa ministrar em cada vida. Nós declaramos, Pai, o nosso coração, as nossas vidas abertas para ouvir a Tua voz e para receber de Ti nessa noite. Levante as Tuas duas mãos, querido, e diga ao Senhor que você está aberto para ouvi-lo. Diga ao Senhor que você está aberto para receber dele. Diga ao Senhor que você está aberto para sair daqui marcado com tudo aquilo que Ele tem para a sua vida nessa noite. Vem, Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Fala conosco e não nos deixa sair daqui da mesma maneira que nós entramos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos no ano apostólico de Abraão. E Abraão, ele foi o maior patriarca que a história já conheceu. A vida de Abraão, hoje ela é um legado para as 3 maiores religiões do mundo. Reconhecem Abraão, reconhecem o chamado de Deus na vida de Abraão, reconhecem aquilo que Deus trouxe para diferentes povos através de Abraão. Quando nós olhamos, e esse texto de Hebreus 11, ele traz um resuminho da vida de Abraão, nós olhamos para um homem que ele recebeu um chamado de Deus e saiu sem saber para onde ele ia, mas ele entendeu que ele precisava obedecer, e ele entendeu a importância de obedecer isso, e ele entendeu mais ainda que havia realmente algo novo que Deus queria fazer na vida dele. Antes de Abraão, você teria que voltar gerações para chegar até alguém que teria tido um relacionamento com Deus. Então não existia na época de Abraão alguém que se relacionasse com Deus da forma como Abraão se relacionou, mas ele ouviu a voz de Deus, ele obedeceu a voz de Deus, e por isso ele viveu algo que Deus tinha reservado somente para ele. E lá em Gálatas 3:29 diz que todos aqueles que são filhos de Deus, todos aqueles que receberam Jesus, eles se tornam herdeiros de Abraão. Olha aqui para mim, você é herdeiro das promessas de Abraão. Eu vou falar novamente para que você possa declarar um pouquinho mais forte. Se você é herdeiro das promessas de Abraão, tudo aquilo que estava sobre Abraão está sobre a sua vida, está sobre as nossas vidas, e hoje eu quero liberar sobre você 12 decretos de Deus para esse ano de 2016, as 12 bênçãos de Deus para nós, para esse ano apostólico de Abraão. Em primeiro lugar, levante a sua mão assim bem forte comigo e declare: este será o ano do
meu chamado. Vire para a pessoa que está do seu lado, olhe para ela e diga: esse será o ano do seu chamado. Amém? Deus chamou Abraão. Se você chegar em Gênesis 12, a história de Abraão começa com Deus chamando Abraão. Já abre lá Gênesis 12:1, disse Deus a Abraão: sai da sua terra e da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Esse será o ano, querido, onde nós vamos ouvir a voz de Deus e o nosso chamado vai ser desenvolvido. Esse vai ser o ano onde pessoas que têm andado perdidas, cheias de dons, de talentos, de capacitação de Deus, vão ser despertadas nesse ano de 2016 para exercer o seu chamado. Olha que Abraão, ele era um homem que estava lá construindo imagens, ele estava lá fazendo deuses para a terra onde ele vivia, mas aquele homem tão improvável de ser alcançado, de ser usado por Deus, foi ele mesmo que Deus chamou e que Deus escolheu. Talvez você esteja ouvindo isso aqui nessa noite e pense: não, esse chamado é para o apóstolo, é para os pastores, é para os presbíteros. Para mim não. Eu estou chegando aqui hoje a primeira vez, não sei nem o que é esse Deus. E Abraão também não sabia, mas porque ele ouviu e porque ele obedeceu, a vida dele foi marcada. Eu quero te dizer, se você abrir os teus ouvidos nessa noite para ouvir a voz de Deus, para entender aquilo que Deus tem para você, querido, esse vai ser o ano onde Deus vai te usar poderosamente. Ele vai alcançar outras vidas através de você, Ele vai te despertar para fazer mais coisas para Deus. Você que já tem ministério, que já tem um chamado, talvez já esteja até exercendo esse chamado, eu quero dizer para você, aquilo que Deus tem para fazer na sua vida nesse ano de 2016 é maior do que tudo aquilo que você já viveu, porque foi isso que Ele fez com Abraão. É isso que Ele vai fazer com você. Levanta a sua mão e declara: esse vai ser o ano do meu chamado. Amém? Em segundo lugar, esse vai ser o ano de nós termos intimidade com Deus. Diga comigo: intimidade com Deus. Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 2, versículo 23. Abraão foi um homem que ele tinha intimidade com Deus. Você imagina Deus falar com Abraão como eu estou falando com você aqui hoje? Foi isso que Abraão viveu. Tiago capítulo 2, versículo 23 diz: e se cumpriu a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Não existe, querido, nenhum registro na Bíblia de outra pessoa que tenha sido chamada de amigo de Deus. Deus não falou isso de Davi, que foi o maior rei de Israel. Deus não falou isso de Moisés, que libertou o povo do Egito. Deus não falou isso de Samuel, que foi o maior juiz, o maior profeta que a nação já teve. Deus falou isso apenas de Abraão, porque Abraão era alguém que tinha intimidade. E eu quero te dizer, esse vai ser o ano onde o Espírito Santo vai nos despertar para nós termos intimidade com Deus. Não estranha se você começar a ser incomodado no seu dia a dia para orar mais. Não se estranhe se você começar a sentir uma vontade que você não sabe explicar, de ler a palavra, de conhecer mais de Deus, de aprender mais de Deus, porque esse vai ser um ano de você ter intimidade com Deus. Abraão foi chamado de amigo. Você pode ver isso novamente em Isaías 41:8, que diz: porém tu, Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão, meu amigo. Quem aqui tem um amigo? Um grande amigo? Um amigo assim muito especial para você. Você tem? Existem segredos entre você e seu amigo? Entre Deus e Abraão também não existiam segredos. Na intimidade, querido, Deus nos revela aquilo que Ele vai fazer. E eles estão diante de homens e de mulheres que receberão revelações de Deus nesse ano de 2016 a respeito daquilo que Deus vai fazer. Deus um dia pensou em destruir Sodoma e Gomorra, mas Ele falou: não posso fazer isso sem falar com Abraão antes. Eu não posso fazer isso sem consultar Abraão. E aí ele começa uma conversa com Abraão, onde Abraão consegue
mudar aquilo que Deus queria fazer e salvar a sua família daquela destruição. Olha o que Deus faz quando nós temos intimidade com Ele. E eu quero te dizer, você vai experimentar a intimidade de Deus nesse ano de 2016. Separe, querido, um tempo para você buscar mais a Deus. Separe um tempo para você estar mais na presença de Deus. É normal no começo do ano nós fazemos tantos planos, né? Se eu vou começar a dieta, né? Esse ano eu vou para a academia. Esse ano eu vou fazer não sei o quê. E a gente, esse ano eu vou comprar meu carro. Mas se a gente faz tantos planos, eu quero que você coloque em primeiro lugar da sua lista para 2016. Nesse ano eu vou buscar a presença de Deus como eu nunca busquei na minha vida. Nesse ano eu vou separar momentos para ter somente eu e Deus. E na intimidade, você não se relaciona com o seu amigo somente para pedir algo, não é verdade? Às vezes nós temos um relacionamento com Deus só de pedir. Nosso momento com Deus é pedir: Senhor, me abençoa, visita a minha família, abre uma porta de emprego, faz isso, faz aquilo. Mas numa amizade existe muito mais do que isso. Às vezes só aquele momento de parar e saber que o amigo está ali do lado já traz um conforto, já traz um ânimo. E você vai experimentar a presença de Deus com você, como Abraão experimentou. Por isso, reserve, querido, decida nesse ano de 2016 buscar a Deus como você nunca buscou. Amém? Amém? Em terceiro lugar, esse vai ser o ano de nós recebermos sabedoria e direção de Deus. Imagina comigo que Deus chamou Abraão, falou: Abraão, sai da sua terra, sai da casa do seu pai. Mas Deus não deu para Abraão um mapa. Falou: olha, Abraão, toma esse mapinha aqui. Deus não deu para Abraão um GPS. Falou: olha, liga aí, conecta e ele vai te conduzir para onde você vai. Deus não compartilhou com ele a localização de onde ele tinha que chegar. Abraão não sabia para onde ele tinha que ir. Você já andou num lugar que você não conhecia nada? Sabe quando você chega naquele bairro, às vezes naquela cidade que você não conhece nada, você fica perdido, às vezes de noite ainda pior, né? Não sabe para onde eu vou aqui. Já se perdeu uma vez assim? Abraão tinha tudo para ele se perder. Ele não sabia para onde ele estava indo. E nem você vai ver em algum momento Deus dizendo para Abraão na história: olha, agora você vai para tal lugar, agora você vai fazer aquilo. Não. Mas ele recebeu sabedoria para entender aquilo que Deus tinha para fazer na vida dele. Às vezes, querido, nós perdemos tanto o nosso foco, nós saímos tanto do caminho, da direção que Deus tem para nós, porque nos falta essa sabedoria. E Tiago capítulo 1 ele diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele vai dar. E eu quero dizer, esse vai ser o ano de você receber sabedoria para entender aquilo que Deus quer fazer com você, em você e através de você. Esse vai ser o ano que o diabo não vai te confundir, que ele não vai te desanimar, que ele não vai roubar o seu foco, porque você vai receber sabedoria como Abraão recebeu. A gente não vê na história Abraão parando pelo meio do caminho, a gente não vê na história Abraão pensando em voltar, a gente não vê na história Abraão jogando no palitinho para saber se iria para a direita ou se iria para a esquerda. Ele não parou, porque ele tinha sabedoria de Deus. E você vai receber sabedoria de Deus. Levanta a sua mão para o céu. Recebe sabedoria de Deus, Senhor. Sabedoria de Deus. Você vai entender os propósitos de Deus para você. Você vai entender as coisas novas que Deus quer realizar na sua vida. Você vai entender tudo aquilo que Deus tem para fazer através de você. E você não vai mais andar perdido. Você não vai mais andar sem direção. Você não vai mais andar sem rumo. Porque você vai ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Recebe sabedoria de Deus sobre a tua vida hoje, em nome de Jesus. Amém? 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 Em quarto lugar, diga assim comigo: este será o ano de maior prosperidade financeira na minha vida. Mas eu vou falar para você repetir de novo com uma voz de quem crê. Vamos lá? Fala assim: este será o ano de maior prosperidade financeira na minha vida. Abraão, ele saiu de um lugar, saiu de uma terra, ele deixou de depender do pai,
financiou Abraão? Quem pagou aquelas contas de Abraão? Para que ele se mantivesse, para que ele pudesse. Sabe que ele não saiu sozinho, ele saiu com uma esposa, ele saiu com uma mulher do lado, ele saiu com um sobrinho, ele saiu com um rebanho de gatos, ele saiu com escravos, ele saiu com servos. Ele precisava ter sustento para tudo aquilo. E o mesmo Deus que chamou Abraão foi o mesmo Deus que supriu cada necessidade dele. E eu quero dizer, nesse ano de 2016, querido, se prepare para prosperar como você nunca prosperou. Nesse ano de 2016, Deus vai abrir portas e você vai fazer viagens dos seus sonhos. Deus vai fazer você entrar em portas de emprego que ninguém nunca ia acreditar que você podia entrar. Deus vai colocar você lá dentro. Ele vai te entregar nesse ano de 2016 chaves de carro, chaves de casa própria. Vai ser nesse ano de 2016. Vai haver suprimento de Deus para você pagar as suas dívidas. Eu vejo pessoas aqui limpando o seu nome, recuperando crédito. Eu vejo valores que estavam retidos sendo liberados sobre a sua vida. Restituição de Deus chegando para você. E você vai terminar o ano de 2016 em um novo patamar financeiro. Você não vai ser mais aquele que pede emprestado. Você não vai ser mais aquele que precisa comprar aquela roupinha mais ou menos na promoção. Você não vai ser mais esse não. Porque assim como Deus prosperou Abraão, ele já era rico, mas ele se tornou muito mais próspero ainda. Deus vai prosperar a mim e a você. Nesse ano de 2016, você vai entregar os maiores dízimos da sua vida. Você vai entregar as maiores ofertas que você já entregou até hoje. Você vai ter para emprestar. Você vai ajudar a tua família. Deus vai te exaltar como ele exaltou Abraão, para viver um tempo de prosperidade. Receba de Deus sobre a sua vida. Se você quer, dê um aplauso a ele, em nome de Jesus. Olha para essa pessoa que está ao seu lado, mas olha bem para ela, porque daqui a 12 meses você vai estar diante de um homem muito próspero. Olha bem para ela, porque daqui a 12 meses, fala assim para ela: você não vai virar cara para mim, né? Porque tem gente, né? Mas esse não vai ser você. Amém? Em quinto lugar, este será o ano de nós andarmos em aliança com Deus. Diga: eu vou andar em aliança com Deus. Sabe por que Abraão prosperou tanto? Porque ele tinha aliança com Deus. Quem aqui quer prosperar em 2016? Então você vai precisar ter aliança com Deus. Aliança é compromisso. Aliança traz responsabilidades. Quando você entra numa aliança, tudo que é de um passa a ser do outro, e vice-versa. Não existe mais o meu dinheiro, o seu dinheiro, a minha vida, a sua vida. Quando você entregou a sua vida para Jesus e foi a maior aliança que você fez, não existe mais aquilo que é seu, aquilo que é de Deus. Tudo que Deus tem já está reservado para você. Abraão, ele andou em aliança com Deus, ele se entregou para Deus, como talvez até os dias dele ninguém havia se entregado daquela forma, mas ele se entregou. Se você andar pelos capítulos 15, 16, 17 de Gênesis, você vai ver o Senhor instituindo o sinal da aliança que se tornou a circuncisão. Nós vamos aprender sobre isso nesse ano de 2016. E ele realmente levantou um povo para estar marcado e aliançado com Deus. Enquanto eu recebia de Deus essas palavras, o meu coração vibrava com a visão que Deus me deu das pessoas que nós veremos chegar nesse lugar, que se aliançarão com Deus, que se entregarão para Deus de uma tal forma, e que Deus vai transformar a vida delas de uma tal forma, porque Deus não nos chamou, queridos,
para nós sermos qualquer um. Deus quer levantar nesse ano de 2016 um povo de aliança. Deus quer levantar nesse ano de 2016 um povo que tem compromisso com Deus. Não, eu não vou negociar o meu domingo, porque o domingo é dia do Senhor, eu vou estar na casa de Deus. Não, eu não vou negociar o meu dízimo, a minha oferta, porque ela é de Deus e eu vou entregar para Ele, mesmo que eu esteja num tempo de dificuldade. Não, eu não vou abrir mão de nada do meu ministério, do meu chamado, por causa de um relacionamento, por causa de algo passageiro, porque eu tenho uma aliança com Deus. Esse vai ser o ano de Deus levantar pessoas comprometidas com Deus. Você tem aliança com alguém aqui na terra? Um namorado, um noivo? Quem tem? É bom se comprometer com essa pessoa? Você gosta? Vai dizer que não gosta agora. Mas é bom na aliança se comprometer. Mas existem aquelas coisas que você faz por causa da aliança, não é? É meu dever, eu tenho que fazer. Com vontade ou sem vontade, eu tenho que fazer. E às vezes na aliança com Deus, existem coisas que nós vamos ter que fazer por obediência. Porque às vezes nós deixamos de nos comprometer e falamos, não, hoje eu não estou com vontade para a igreja. E Deus vai entender que eu não estou com vontade. Deus não entende nada disso. Porque você levanta na segunda-feira de manhã e vai trabalhar sem vontade, né? Quem vai trabalhar na segunda-feira de manhã, né? Feliz, que bênção, eu vou trabalhar, né, Felipe? Ninguém. Mas você levanta e você vai. E com Deus, nós precisamos ter esse mesmo compromisso. Não, hoje eu vou estar na casa de Deus. Eu vou reservar esse ano, todo domingo, para eu estar na casa de Deus. Eu vou para uma célula. Eu vou estar mais perto de Deus. E com vontade, sem vontade, com chuva, com sol, com frio, eu vou estar lá na presença de Deus, porque eu tenho uma aliança com Deus. E esse vai ser o ano de nós sermos aliançados. Em sexto lugar, esse vai ser o ano de grandes conquistas. Vou dizer novamente que você me entendeu. Esse vai ser um ano de grandes conquistas. Abraão, querido, foi um homem que ele realizou muitas conquistas. Ele conquistou novos territórios, ele venceu reis, ele estabeleceu aquilo que Deus tinha para a vida dele. E nesse ano, as maiores conquistas que você tem sonhado para você, Deus vai te entregar. As maiores, sabe aqueles planos que até você mesmo falou, isso aqui é só daqui a 5 anos, eu sei lá, daqui a uns 10 anos, talvez eu consiga alcançar isso. Hoje o Senhor está dizendo para você que nesse ano de 2016, Ele vai entregar para você essas conquistas, Ele vai entregar para você esses sonhos, Ele vai entregar para você essas vitórias. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 54, versículo 2. Mas para conquistar, para viver as conquistas de Deus, nós precisamos saber aquilo que a gente quer conquistar. Sabe qual é o maior alvo do diabo? É fazer você uma pessoa que não sonha, uma pessoa que não tem planos, uma pessoa que não tem uma visão para o futuro. E Abraão, ele tinha. A única coisa que ele queria de Deus era ser pai de uma grande multidão. Ele não pediu mais nada. Ele tinha um sonho. E ele conquistou esse sonho, porque ele entregou esse sonho para Deus. E nós precisamos, queridos, sonhar. E eu estou dizendo sonhos porque tem pessoas que entraram aqui desistidas de sonhos. Tem pessoas que entraram aqui sem expectativas. Não, isso vai ser mais humano. Eu não vou nem planejar nada. Desanimadas de sonhar. Mas o Espírito Santo está dizendo para você, volte a sonhar. Volte a sonhar. Olha para essa pessoa que está do seu lado, fala para ela, volte a sonhar. Volte a fazer planos. Volte a enxergar o futuro que Deus pode trazer para você receber, para você viver essas conquistas. Você precisa ter algo diante de Deus. Eu quero conquistar isso. Esse é meu plano, esse é meu futuro, esse é o meu desejo. Abraão entregou o sonho dele para Deus, e Deus devolveu o sonho para Abraão muito maior do que ele podia imaginar. Abraão queria ter um filho, Deus deu para ele uma multidão.
Amém? Esse vai ser um ano de poderosas conquistas na nossa vida. E olha essa promessa de Deus. Isaías capítulo 54, versículo 2 diz: amplia o lugar da tua tenda, e estendam as cortinas das tuas habitações, e não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Olha essa promessa de Deus. Você consegue ficar parado, desanimado diante de uma promessa dessa? Deus está falando: olha, pode ampliar a sua tenda, firma bem a estaca, porque você vai prosperar para a direita, você vai prosperar para a esquerda, não vai haver impedimento que pare as conquistas de Deus para você nesse ano de 2016. Não vai ter demônio, não vai ter principado, não vai ter potestade, nada vai parar as conquistas que Deus tem para você na tua vida nesse ano de 2016. Pode aplaudir mesmo ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Em sétimo lugar, diga assim comigo: este será um ano de multiplicação. Diga mais forte: eu vou ganhar uma multidão de vidas. Queridos, esse vai ser o ano que nós vamos experimentar um maior mover de salvação, de vidas no nosso ministério. Deus chamou Abraão e Abraão falou: eu quero um filho. Deus olhou para ele e falou: não, eu vou te dar, é uma multidão. Talvez você estava sonhando em ter um discípulo, em alcançar alguém na sua casa, em salvar uma vida. Deus tem muito mais para te entregar, e nesse ano Ele vai te usar poderosamente. Tem líderes aqui que estão desanimados por frustrações com discípulos, por frustrações que você viveu na sua vida ministerial. Mas eu quero dizer para você: o mesmo Deus que curou Abraão de todo o trauma, do trauma da esterilidade, do trauma de estar ficando velho e não ter um filho, é o Deus que vai te curar nesse ano de 2016 e vai te entregar uma multidão de vidas. Você vai ser usado lá na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, na escola, por onde você passar, as pessoas vão olhar para você e elas vão querer receber daquilo que Deus tem entregado para você. Elas vão enxergar em você algo novo que Deus tem trazido sobre a sua vida, e você vai ser usado para falar: vem aqui que eu vou ensinar para você o caminho, vem aqui que eu vou mostrar para você como é que você vai viver tudo isso. 2016, querido, Deus vai nos multiplicar extraordinariamente. Você consegue ver cadeiras vazias nesse lugar? Mas eu quero dizer para você: em 2016 nós sairemos desse lugar com esse lugar abarrotado de vidas. Não para nossa glória. A gente não quer encher a igreja para dizer: olha o tamanho da minha igreja. Não, a gente não precisa disso. Mas a gente quer saquear o inferno. E assim como Abraão recebeu aquele sonho e falou: Deus, eu quero ser esse pai de multidões. Eu me levanto nessa noite como um Abraão, como um patriarca dessa igreja, para dizer: nós vamos encher esse lugar, nós vamos salvar muitas vidas, famílias serão transformadas através da nossa vida, do nosso ministério, daquilo que Deus tem derramado sobre nós. Levanta as suas duas mãos para os céus. Começa a contemplar o tempo, o mover de salvação que Deus vai fazer. Começa a contemplar, porque vai começar na sua vida, vai começar na sua casa, vai começar na sua família. A sua casa vai ser transformada, vai ser restaurada, porque a salvação de Deus vai chegar lá, e outras pessoas vão vir até você, vão receber essa salvação. Em nome de Jesus. Chegou o tempo de ganhar vidas, chegou o tempo de ganhar vidas, chegou o tempo de ser multiplicado, como Abraão foi multiplicado por Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Em oitavo lugar, diga assim comigo: esse será o ano da minha família. Fala mais forte: esse será o ano da minha família. No oitavo lugar, querido, nós vamos receber a bênção da família. Deus é um Deus de família, e Ele vai abençoar a sua família por causa de você.
Quando a gente olha para a história de Abraão, nós vemos um homem que não tinha uma aliança com Deus, que era Ló, sobrinho de Abraão, e que poderia ter se perdido e morrido quando Sodoma foi destruída. Mas ele foi poupado por causa de Abraão. Entenda isso. Deus vai fazer coisas na sua casa, na sua família, nesse ano de 2016, por causa de você. Por causa de você, Deus vai curar enfermidades lá na sua casa. Por causa de você, Deus vai mudar históricos de destruição, de maldição na sua casa, na sua família, por causa de você. Aponta o dedo para essa pessoa que está no celular, pode apontar bem no nariz dela, vai ser por causa de você. Vai ser por causa de você. Talvez você esteja ouvindo essa palavra falando, apóstolo, mas eu sou sozinho, não tenho ninguém, não tenho família. E lá no Salmo 113, versículo 9, diz que o Senhor faz que a estéril, ela se torne mãe de filhos, e ela se torne uma alegre mãe de filhos. Eu quero dizer para você, Deus vai constituir novas famílias aqui no nosso meio, no ano de 2016. Deus vai constituir casamentos, Deus vai trazer filhos a esse casamento, Deus vai estabelecer famílias nesse ano de 2016, e nós nos congregaremos nesse lugar como família bendita do Senhor. Deus falou para Abraão, Abraão, por causa de você, vão ser abençoadas todas as famílias da terra. A sua família está debaixo dessa bênção. Os planos de Deus para o seu futuro estão debaixo dessa bênção. Eu estou vendo pessoas que vão desencalhar no ano de 2016. Deus vai trazer uma unção de desencalhamento na sua vida, querido, que você vai casar em 2016. Essa hora não precisa nem pedir para ninguém falar mais forte, né? Mas você vai casar em 2016 e não vai ser qualquer casamento, não. O seu vai ser o mais bonito, a sua família vai ser a mais alegre, vai ser a mais abençoada, porque a bênção de Abraão já está sobre você, em nome de Jesus. Amém? Amém? Em nono lugar, a nona bênção. Esse vai ser o ano de nós experimentarmos a proteção e o cuidado de Deus nas nossas vidas. Abraão saiu sem saber para onde ia. Não era como hoje, que embora exista a violência, você atravessa de um bairro para o outro, de uma cidade para outra, de uma localidade para outra, tranquilamente. Se Abraão entrasse num novo território, os donos daquele território iriam se levantar contra ele. E a gente vê Abraão guerreando com reis. Era essa a história da geografia por onde Abraão passava. Mas Deus cuidou de Abraão. A gente não vê que Abraão tinha um exército como Gideão teve. Nós não vemos que Abraão tinha homens valentes de guerra como Davi teve. Nada disso. Ele não precisou de nada disso. Deus cuidou dele. E eu quero te dizer, você vai experimentar em 2016 o cuidado e a proteção de Deus para a sua vida. Você não vai precisar andar com medo do seu futuro, com medo do dia de amanhã, de como vai ser. Deus vai cuidar de cada detalhe da sua vida nesse ano de 2016. No livro de Salmos, o salmista declara: provai e vede que o Senhor é bom. E nesse ano você vai experimentar, você vai poder dizer para as pessoas: Deus é bom, porque Ele tem cuidado da minha vida, porque Ele tem me protegido, porque Ele tem cuidado da minha casa. Você vai poder dizer: não, Deus é bom, porque a cada dia eu tenho experimentado da proteção dEle. E Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar da sua casa, Deus vai cuidar de tudo que te diz respeito. Pode parar de se preocupar. Já está coberto, já está guardado, e o inimigo não vai tocar em 2016. Você crê nisso? Você crê nisso? Vira para quem está do seu lado, pergunta para ele: você crê nisso? Em 10º lugar, esse vai ser o ano de nós frutificarmos. Diga: eu vou frutificar. Se você voltar no final do capítulo 11 de Gênesis,
você vai ver o primeiro relato a respeito de Abraão, e o texto já fala que ele era casado com uma mulher que era estéril. A marca da esterilidade estava sobre a vida de Abraão. A história da vida dele na Bíblia começa relatada assim. Mas Deus transformou aquilo que era impossível. Hoje, existem na ciência técnicas de uma mulher estéril poder engravidar. Mas nós estamos falando de pelo menos 4.000 anos atrás. Não existia nenhuma possibilidade de uma pessoa estéril poder começar a gerar filhos se não fosse debaixo da bênção de Deus. E eu quero dizer para você que nesse ano de 2016, Deus vai tirar das nossas vidas toda esterilidade. Tudo aquilo, sabe aquelas áreas que elas não estavam andando? Sabe aquelas coisas que você fazia planos e falava, não, agora vai dar certo. De repente estava tudo errado. Nesse ano de 2016, você vai experimentar de Deus, porque Ele vai tirar toda a esterilidade, toda a paralisia, aquilo que não andava vai começar a andar, aquilo que não ia para frente na sua vida de jeito nenhum, vai começar a ir, porque esse vai ser um ano onde nós vamos frutificar. Nós vamos frutificar aqui. Abraão tinha aquele histórico de esterilidade. Ele começou a vida dele assim, mas ele terminou a vida dele. Se você ler a história, você vai ver que Abraão viu o seu filho Isaac crescer. Abraão viu os seus netos. Ele viu Jacó. Ele viu os filhos de Jacó. A esterilidade não era mais uma realidade na vida daquele homem, porque ele viu essa frutificação que Deus tinha para a vida dele. E nós vamos contemplar, querido. Isso não vai ficar como uma utopia para a sua vida, não. Você vai contemplar Deus removendo a esterilidade, Deus fazendo áreas da sua vida começarem a andar. E vai ser nesse ano de 2016. Quem crê nisso? Amém? Em 11º lugar, este vai ser um ano de honra e de reconhecimento. Diga comigo, esse vai ser um ano de honra e de reconhecimento. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 12, versículo 2. Gênesis 12, 2. Deus disse para Abraão: eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Pessoal, Abraão, você vai ser honrado e você vai ser reconhecido. Abraão saiu do nada. Ninguém sabia quem era Abraão. Não tinha um legado, não tinha uma história, não tinha nada. Ele saiu do nada para se tornar o maior patriarca da história. Deus gosta de trabalhar com nada e agir no meio do nada. Talvez você seja alguém que só tem experimentado desonra e palavras de maldição sobre a sua vida. Talvez você seja alguém que por onde você passa, talvez você não faça diferença alguma. Mas a promessa de Deus para você nesse ano é que vai chegar um tempo de honra e de reconhecimento. Aquele homem Abraão que não era nada, ele começou a se tornar o maior patriarca, e os reis, as nações começaram a temer Abraão. Aquele homem que não era nada, que era estéril, que não tinha nem filho, era a maior vergonha que alguém podia ter. Ele começou a ser honrado diante dos outros. E as pessoas vão começar a honrar você esse ano de 2016. Vão começar a reconhecer que Deus está na sua vida. Elas vão ter que olhar para você e vão ter que falar: não, realmente, só Deus vai fazer isso na sua vida. Quem está entendendo? Esse vai ser o teu ano, querido. Esse vai ser o seu ano. 2016 nós declaramos é o ano da minha promessa. Minha. Fala, da minha promessa. Não vai ser da promessa do seu vizinho aí do seu lado, somente atrás de você. Vai ser da sua promessa. É o ano da honra de Deus para você. É o ano do reconhecimento de Deus para você. É o ano de você colher o fruto daquilo que você semeou até hoje.
bênção e não via a exaltação. Vai chegar na sua vida nesse ano de 2016, e assim como Abraão foi honrado e exaltado, Deus também vai te honrar nesse ano poderosamente. Amém? Amém? Em 12º lugar, para nós terminarmos, diz, e ainda em Gênesis 12:2, Deus termina esse versículo dizendo para Abraão: se tu uma bênção. E esse vai ser o ano de nós termos a bênção de Deus sobre nós. Sabe quando Deus falou para Abraão, ele falou que eu te abençoarei. Sabe o que quer dizer o termo abençoar no original? Quando Deus falou para Abraão, Abraão, eu vou te abençoar, ele estava dizendo, eu vou te autorizar para prosperar. Quando um sacerdote, um homem de Deus diz para você, Deus te abençoe, ele está dizendo para você, você está autorizado para prosperar. Deus falou para Abraão, Abraão, você vai ter a minha bênção sobre você. Você vai estar autorizado para entrar em novos caminhos, para abrir novos caminhos, para entrar em novas portas. Você vai estar autorizado para prosperar. Coloca a mão assim na sua cabeça. Esse vai ser o ano de você ter a bênção de Deus sobre você. Esse vai ser o ano que Deus vai te autorizar a prosperar e a viver tudo aquilo que Ele tem para você. Recebe a bênção de Deus sobre a sua vida hoje. Recebe a bênção de Deus. Recebe a bênção de Deus sobre cada área da sua vida. Deus está te abençoando sobre cada área da sua vida. Deus vai te autorizar a prosperar nesse ano de 2016. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Só que Deus ainda falou para Abraão: seja uma bênção. Olha para quem está do seu lado. Seja uma bênção. Não adianta você querer ter a bênção se você não é bênção. Quem está entendendo? Não adianta. Ele falou: Abraão, eu vou te abençoar, mas você precisa também ser uma bênção. Você não dá para ser aquela pessoa atribulada que causa problema por onde passa. Abraão, você precisa ser uma bênção. Está entendendo o que Deus está falando com você? Você quer ter a bênção de Deus sobre você em 2016? Seja bênção. Seja bênção nos lugares por onde você passar. Seja bênção com as pessoas com quem você se relacionar, com quem você conhecer nesse ano de 2016. Seja bênção no seu trabalho. Seja bênção lá dentro da sua casa. O maior desafio que o cristão tem é ser bênção dentro de casa. Que às vezes na igreja ele é lindo. Pula, canta, rodopia, faz tudo. É uma bênção, mas em casa, uma tribulação que só Deus. Deus falou para Abraão: Abraão, você precisa ser uma bênção. Aleluia. Se você quer ter a bênção, você precisa ter a bênção. Se você quer ter a bênção de Deus sobre você em 2016, comece a arrumar o que está errado. Comece a arrumar o que está desajustado. Comece a ser uma bênção por onde você passar, e a bênção de Deus vai acompanhar você. Provérbios capítulo 10, versículo 22, diz que a bênção do Senhor é aquilo que enriquece e não acrescenta dores. Esse ano você vai ter a bênção de Deus sobre você. Diz aí para pelo menos 3 pessoas perto de você, fala: esse ano você vai ter a bênção de Deus sobre você.